Deus, como começar esse vídeo? Oi, amores, estamos chegando no fim do ano, esse ano que foi longo, um ano muito difícil, muito cheio de questões. E eu acho que desde o final do ano passado que eu tenho tido vontade de fazer um vídeo aqui com vocês falando um pouco sobre esses desafios que a gente tem vivido e especialmente sobre as nossas estratégias de sobrevivência nesses tempos duros. Os tempos têm sido duros, não é de hoje exatamente, a gente vem passando um momento de desafio, de dificuldade já há algum tempo. Esse ano as coisas talvez tenham se endurecido um pouco mais, ficado ainda mais desafiadoras de uma forma muito inesperada por conta da pandemia, mas a realidade é que a gente está enfrentando milhões de questões e tendo que administrar milhões de questões há bastante tempo. E na minha vida, pessoalmente, eu passei por momentos muito difíceis, muito complexos, que se aprofundaram muito em 2018 e que eu levei o ano inteiro de 2019 dedicado a cuidar, a lidar, administrar, curar muitas das coisas que estavam acumuladas e feridas aqui. E foi muito nesse processo de pensar um pouco sobre essas coisas que eu vivi muito enquanto eu tava longe aqui do canal, sem postar conteúdo aqui, que eu fui construindo a ideia desse vídeo, que a princípio ia se chamar Sobre Sobreviver a Tempos Duros. Foi um vídeo que eu roteirizei no ano passado e eu nunca consegui fazer, e aí veio a pandemia e eu repensei várias coisas, e não é o mesmo vídeo que eu vou gravar hoje, porque ele tá atravessado por muitas coisas que aconteceram também esse ano, e eu acho que uma coisa em particular que eu considero uma conquista pessoal muito significativa, que foi o fato de que esse ano, depois de 5 anos de tratamento e acompanhamento, eu me dei alta da terapia. E isso pra mim foi um elemento que teve muito significado e que me fez entender e pensar sobre um monte de coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Desde já eu quero avisar que esse vídeo não é pra falar sobre o lado bom de 2020, não é pra romantizar as coisas que aconteceram esse ano, porque eu acho que é impossível fazer isso, é irresponsável, seria irresponsável fazer isso. Na verdade, eu quero usar aqui o exemplo e a história da minha relação com a minha terapia, mas como um ponto de partida para falar sobre outras coisas e para falar principalmente sobre essa questão das nossas táticas, técnicas, tecnologias de sobrevivência nesses tempos duros que a gente tem vivido. Principalmente porque eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, pensar mais sobre isso e aprender a fazer mais esse exercício também, até para que um dia a gente deixe de só sobreviver, de ter que só sobreviver, para que a gente possa começar a fazer também o exercício de viver a nossa vida de forma mais ampla, mais completa e mais plena. Bom, a minha história com a terapia começou em 2015, muito motivada por algumas questões que eu tava tendo na minha relação com a minha família na época, principalmente por conta da minha sexualidade mesmo. A gente tava num momento bem intenso de muitos desafios, muitas dificuldades, por conta de alguns desencontros e algumas crises que se acirraram muito naquele momento e provocaram uma angústia muito grande em mim e na minha família como um todo, assim. Foi um momento muito difícil pra todo mundo administrar. Naquele momento eu entendi que eu precisava de ajuda e eu fui procurar a terapia e foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida e na minha história recente. Uma das coisas que a terapia me ajudou, por exemplo, foi lidar muito com as coisas que eu tive que administrar aqui no canal, produzindo conteúdo, e estando na internet e me tornando uma pessoa relativamente pública. E pra mim foi muito importante ter um acompanhamento psicológico durante esse processo, inclusive porque eu comecei a terapia antes de começar o canal. Quando eu comecei o canal eu já tinha uma terapeuta, já tinha uma analista, e foi muito importante esse processo todo ter sido um processo acompanhado. E aí várias outras coisas no meio desse processo foram aparecendo, né? Inclusive muitas coisas que eu compartilhei aqui com vocês depois de passar muito tempo elaborando e entendendo e administrando lá no consultório da minha analista. Questões em relação à minha vida afetiva, que eram questões que me faziam sofrer muito, que eu tinha muito mal resolvidas. Questões relacionadas à minha autoestima, à minha relação comigo mesmo. Questões relacionadas ao meu trabalho, questões relacionadas à minha vida acadêmica, ao meu doutorado. Questões relacionadas à minha vida com a minha família, e foi um processo de um amadurecimento muito, muito significativo, que começou pela compreensão e pelo diagnóstico que eu mesmo fiz, no caso, no meio desse processo, de que eu era uma pessoa muito menos madura do que eu achava que eu era. Por conta das minhas vivências, tinha saído de casa muito cedo, já tinha feito uma graduação, um doutorado, já estava morando na segunda cidade, 7 anos longe de casa, longe dos meus pais, construindo a minha vida, construindo as minhas relações. Eu já me achava uma pessoa muito adulta, e foi um processo de observar muitos padrões de comportamento que eu tinha e muitas vivências que estavam sendo nocivas e que estavam sendo problemáticas e que estavam me fazendo mal. Vários processos de adoecimento que eu tinha me acostumado a viver, que eu tinha me acostumado a vivenciar, que eu achava que eram só parte da vida mesmo.
e que eu fui observando e às vezes sofrendo um pouco, porque é difícil a gente fazer esses diagnósticos, não é simples a gente observar essas coisas, observar o que tá errado na vida da gente, mas também fazendo esse exercício fundamental e muito importante de olhar pra isso como uma coisa que precisava ser transformada, como coisas que precisavam acontecer e serem processadas e vivenciadas por mim mesmo de uma outra maneira. 2018, especialmente, pra mim foi um ano muito, muito difícil. Foi um ano bastante violento, assim, em muitos sentidos. Naquele ano eu tava tentando terminar o meu doutorado. Eu cheguei a fazer um hiato aqui, um intervalo de alguns meses. Quando eu voltei, eu fiz um vídeo aqui contando um pouco dessa minha trajetória, como que estavam sendo aquelas coisas na minha vida, o que que estava acontecendo. E daquele vídeo até o fim do ano, muitas coisas pioraram. Muitas coisas foram mais difíceis de administrar. O processo final do meu doutorado até o meu desligamento, porque, como vocês sabem, eu não cheguei a concluir meu doutorado. O processo final até o meu desligamento foi um processo muito duro, muito difícil. Naquele ano eu tava vivendo questões muito complexas, muito duras na minha casa. Eu tava num momento de dificuldade financeira muito grande, com relações de trabalho muito problemáticas. Muitos desses processos de estresse eu somatizei muito, então além de todo o sofrimento psicológico e emocional que eu tava vivenciando naquele momento, o meu corpo também começou a adoecer. Eu também falei disso num vídeo aqui recentemente, e eu definitivamente não teria sobrevivido àquele momento sem a terapia. Eu não teria sobrevivido sem ajuda. E naquele ano a gente ainda teve a eleição do Bolsonaro, que todo mundo lembra como foi difícil, como foi violento aquele processo eleitoral. Foi o ano do assassinato da Marielle, foi o ano do assassinato da Mateusa, foi um ano em que eu fui vítima de algumas violências muito marcantes, assim. Uma abordagem policial muito violenta na porta da minha casa, eu falei sobre isso naquele vídeo em 2018. Alguns ataques homofóbicos muito duros a mim e ao Rafa, meu namorado. Enfim, foi um ano muito difícil. No final daquele ano eu tava com a minha saúde física, mental, emocional, financeira, laboral, toda a minha saúde no lixo, assim. E pra mim foi um esforço muito grande que eu precisei dedicar muita energia, o processo de me recuperar de tudo aquilo. Quando eu falo que eu pensei em fazer esse vídeo falando sobre esse tempo que eu passei aqui longe do canal, é porque esse tempo que eu passei aqui longe do canal em 2019 foi muito ligado a isso. A minha terapeuta descreveu o que eu sentia como uma angústia paralisante. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia vir pra cá e ligar a câmera e produzir meus roteiros e fazer meus vídeos e encaminhar minha vida. Pra mim foi muito difícil lidar com essas coisas todas, porque tinha toda a preocupação com grana, porque ficar sem trabalhar é ficar na merda financeira. Foi muito difícil fechar trabalho ano passado, muitas questões assim. Mas eu também entendi em algum momento que o fato de eu não ter parado quando eu tava chegando numa situação de quase absoluto esgotamento, levou o meu corpo a exigir que eu parasse, porque eu precisava parar, eu precisava descansar, eu precisava me cuidar, assim. E pra mim, não vou dizer que foi bom, que foi importante, mas foi muito significativo essa coisa de eu não ter conseguido trabalhar e de eu não ter conseguido levar adiante as coisas que eu tava querendo fazer, porque naquele momento parar era a coisa que eu precisava fazer, eu precisava parar. Eu parei forçadamente, porque eu não tinha saúde pra fazer qualquer coisa. E nesse processo de parar, eu entendi a importância de investir energia naquele momento da minha vida num processo de autocuidado. Então, foi um momento de muito trabalho na terapia. Foi um momento de ter, às vezes, mais de uma sessão por semana, de lidar, fuçar muita coisa, de olhar de fora a minha vida acadêmica, agora que eu tinha saído da universidade, poder olhar de fora e entender como aquele processo estava sendo muito mais complexo, muito mais violento do que eu tinha me dado conta quando eu estava dentro da academia. Olhar de fora para aquela relação foi muito importante. Entender um monte de coisa e pensar sobre um monte de coisa, entender que eu precisava cuidar do meu corpo, começar a fazer uma fisioterapia também para poder lidar com a minha saúde física, porque eu estava com o meu corpo ferrado e as minhas dores físicas também estavam me provocando muito sofrimento mental. Enfim, foi um trabalho que deu muito trabalho, esse esforço, esse movimento de tentar me recuperar daquele momento em que eu tinha apenas sobrevivido e que eu tinha sobrevivido muito mal, assim. E como eu já disse num outro vídeo aqui, esse vídeo em que eu falei sobre as minhas dores físicas, tudo que eu tenho feito e priorizado na minha vida tem sido para não permitir que a minha saúde chegue novamente no nível
de adoecimento e de sofrimento que eu estava no fim de 2018. Pra mim, foi muito fundamental entender que essa era uma coisa que eu precisava priorizar. Inclusive porque eu sei que se eu chego naquele nível, naquela situação, em um outro momento da minha vida, talvez já exista uma chance de eu não sobreviver de novo. E eu não quero me submeter a isso, eu não quero precisar chegar nesse lugar, precisar chegar nesse ponto, precisar chegar nesse nível. Bom, por que eu estou contando tudo isso? Eu acho que é principalmente porque foi nesse processo que eu desenvolvi os principais mecanismos de autoproteção, de autocuidado e de sobrevivência que foram importantes, fundamentais para eu atravessar 2020 também. 2020 não foi um ano fácil, foi um ano muito desafiador. Acho que falar isso é quase uma obviedade, porque todo mundo sabe o quanto essa realidade da pandemia foi difícil, foi dura, foi complicada. E a gente teve muitas coisas para administrar no contexto do isolamento, no contexto do Brasil, né? Porque a gente está vivendo no Brasil de Bolsonaro. A gente está afundado nessa grande merda, que é o cenário político que a gente tem nesse momento, no meio dessa crise sanitária, que é a maior crise sanitária das últimas décadas. Ninguém estava esperando passar por isso. Tava todo mundo achando que 2020 ia ser o ano. Eu tava achando que 2020, depois, cara, de eu ter dado a volta por cima daquele tanto de merda que eu tinha passado, eu tava achando que 2020 ia ser o meu ano, o ano das realizações. E aí todos os meus projetos, todos os projetos que geral tinha assim, água abaixo, porque a gente teve esse cenário, esse micróbio do caralho, né, que veio aí deixar essa marca bizarra na vida da gente. E foi muito complicado, muito complexo lidar com essas coisas todas. Vão ficar barulhos, tá? É essa vida. Vão ficar barulhos aparecendo aqui atrás, porque eu estou numa região barulhenta de Ilhéus, na casa dos meus irmãos nesse momento. O que isso tudo tem a ver com o rolê de eu ter saído da terapia no meio do caminho e o que foi que eu aprendi no meio desse processo, que eu acho que é o mais importante disso tudo? Foi o seguinte, no começo da quarentena, eu já tava começando a estranhar um pouco o meu processo com a terapia. Eu já tava achando que não tava rendendo muito mais, não tava achando que tava ruim, mas eu tava achando que eu tava lidando com algumas coisas já de uma forma um pouco mais tranquila. E aí começou a quarentena, a gente ia ficar impedido de fazer as nossas sessões presenciais, e aí eu achei que aquilo podia ser uma oportunidade pra gente dar essa flexibilizada. Então eu falei, não, vamos, então, já que a gente não vai poder se ver pessoalmente, vamos reduzir as sessões pra a cada 15 dias, em vez de ser uma por semana. Se precisar, eu te aciono, te dou um alô, não sei o que e tal. E foi assim que a gente começou a quarentena. Essa minha decisão durou 2 dias. Porque logo em seguida eu caí a ficha do que ia ser o isolamento. Acho que eu não tinha compreendido bem. E aí eu já na outra semana pedi pra voltar. E aí o trabalho da terapia a partir daquele momento foi o trabalho de administrar a quarentena, de lidar com a quarentena, de lidar com o isolamento, de lidar com as questões de trabalho que estavam aparecendo, porque ainda teve isso. Eu tava no meio da quarentena, no meio da pandemia, tendo que readministrar um monte de coisa que eu tava começando a retomar, ou tendo que começar a retomar. Começando a retomar os vídeos aqui no canal, começando a retomar meus projetos. Eu mudei de casa, fui morar no apartamento de uma amiga que me acolheu depois da situação difícil que tava no meu apartamento anterior. E tava administrando toda essa quantidade muito intensa de coisas, e pra mim foi bem importante também contar com essa ajuda durante esse processo. Daí passaram meses, a quarentena foi avançando, a gente foi vendo a situação em que tava, as coisas foram se alongando muito mais do que deveria se alongar, por conta da irresponsabilidade política que tava no meio desse rolê todo. E no meio desse processo, assim, acho que chegou um momento em que as coisas que eu tava começando a levar pra terapia estavam sendo menos angústias e mais um diagnóstico sobre o meu processo de amadurecimento e sobre como aquele processo que eu tava vivenciando lá na terapia tinha sido e estava sendo um processo importante pra esse momento que eu tô vivendo agora. Foi aí que eu comecei a repensar e a revisitar a ideia de talvez flexibilizar ou fechar aquele processo. Obviamente que eu achei que fosse importante conversar com a minha terapeuta a respeito disso, porque talvez ela tivesse algum olhar, alguma coisa pra acrescentar, alguma coisa pra dizer, porque talvez fosse só uma impressão da minha cabeça. Eu podia estar aqui me achando ótimo, achando que tava tudo ótimo, e ela lá da sua posição, do seu olhar profissional, podia chegar pra mim e dizer, na verdade não, meu anjo, você tem várias coisas pra lidar ainda, então vamos seguir aqui com a parada. E eu resolvi levar pra ela isso e confiar no olhar dela. Qual era o meu medo no meio desse rolê todo, assim?
era o medo de, em algum momento, eu passar por uma bad ou ter uma crise e não ter a terapia para poder levar isso para administrar. E foi quando eu entendi que a terapia era um espaço importante, bacana para eu resolver essas questões, e que nesse momento da minha vida, não é que os meus problemas da minha vida e os problemas do mundo, da sociedade, não é que esses problemas iam parar de acontecer, mas é que nesse momento em específico, eu estou com um pouco mais de autonomia pra lidar com eles, porque acalmou a tormenta. Foi essa frase, uma frase de uma música dos Tribalistas. Foi essa frase que eu disse pra minha terapeuta no dia em que eu falei com ela que eu achava que a gente podia encerrar o nosso processo, assim. Uma sensação de tormenta muito constante que eu tinha na minha vida aqui, e acalmou. Pra mim foi muito surreal essa sensação de ter acalmado a tormenta no meio de uma tormenta que nós ainda estamos vivendo, e eu não ignoro que nós estamos vivendo uma tormenta, e não é que essa tormenta deixa de me afetar, mas é principalmente sobre isso. É sobre, nesse momento, ter entendido que eu desenvolvi e aprendi a exercitar caminhos de autocuidado e caminhos de sobrevivência que eu mesmo dou conta de administrar nesse momento, que eu tenho um pouco mais de autonomia para vivenciar, para administrar e para levar a minha caminhada adiante nesse momento da minha vida. Isso pra mim foi uma coisa que me deixou muito orgulhoso. A minha última sessão de terapia foi muito bonita. Eu chorei muito, agradeci muito, porque eu tenho muita noção do quanto a companhia da Maria Luísa, minha analista, foi fundamental para eu atravessar essa jornada desses 5 anos, com todas as coisas que aconteceram nesses 5 anos, e com esse sentimento de valorizar todo o trabalho que eu tive, assim, porque foi muito sobre o aprendizado de que autocuidado dá trabalho. Não é uma coisa simples de fazer. É uma coisa que dá trabalho, é uma coisa que a gente precisa investir tempo, que a gente precisa investir esforço, uma coisa que a gente precisa investir energia, mas que a gente precisa mesmo. E, tipo, o precisar não é um efeito, não. A gente precisa mesmo. Investir energia no nosso autocuidado precisa ser uma prioridade na nossa vida, assim. Precisa ser uma coisa que a gente não pode deixar em segundo plano ou achar que é uma coisa secundária, porque a gente tá assoberbado com todas as outras coisas que estão acontecendo. E o aprendizado maior que eu tive nesse processo de sair da terapia, que foi o aprendizado maior que eu tive nesse processo de 2018, 2019, e foi o aprendizado maior que eu tive durante essa loucura que foi 2020, esse aprendizado foi o aprendizado de que eu preciso de ajuda. E pode parecer um pouco contraditório eu dizer que eu saí da terapia justamente no momento em que eu entendi que eu precisava de ajuda, mas pra mim foi exatamente isso, porque quando eu me deparei lá com aquele medo de passar por algum problema e não ter a terapia pra resolver, eu pensava um pouco isso porque eu achava que a gente só teria condição de largar a terapia quando tudo estivesse perfeito, tranquilo e resolvido, e quando eu não fosse ter mais nenhum problema de ordem psicológica e emocional, o que é absolutamente impossível. E aí pensar isso foi importante para eu tomar essa decisão, porque eu entendi que neste momento da minha vida eu tenho um pouco mais de condição de lidar com esses problemas de forma mais autônoma, mas isso não significa que eu não vou precisar de ajuda sempre, e eu não posso negligenciar isso, eu não posso deixar isso de lado, pensando mais ainda que para atravessar essa quantidade enorme de coisas que a gente está tendo que atravessar nesse momento da vida, nesse momento do Brasil, também não é só da ajuda profissional que eu preciso da ajuda da minha família, eu preciso da ajuda dos meus amigos, eu preciso da ajuda do meu namorado, eu preciso da ajuda das pessoas que estão preocupadas em fazer enfrentamento político, fazer enfrentamento de militância a esse contexto bizarro que a gente está vivendo. Tem muitas coisas aí, muitas coisas que eu não dou conta de administrar só. Eu não dou conta, eu não consigo, e eu não preciso viver sozinho também. E isso é importante. E eu acho que é muito importante que a gente entenda isso, que a gente tenha isso de forma muito cristalina e muito transparente, porque é principalmente aí que mora a nossa capacidade de sobreviver, de resistir e de viver. Lá atrás, no ano passado, quando eu pensei nesse roteiro sobre sobreviver aos tempos duros, o principal conselho que eu tinha para dar naquele vídeo era sobre a importância da gente constituir uma rede de afeto. Era sobre a importância da gente constituir uma rede de apoio e da gente pedir ajuda, da gente não atravessar esse tempo, não atravessar esses momentos sozinhos. E se eu posso fazer algum balanço desse 2020, se eu posso deixar alguma mensagem para vocês nesse fim de ano, é sobre isso. É sobre a importância da gente se ajudar,
da gente estar junto, da gente não ter a soberba de achar que a gente consegue administrar as coisas todas sozinho, da gente não ter a soberba de achar que a gente consegue dar conta de todas as outras coisas sem tirar nenhum momento pra se cuidar, pra cuidar de si, pra descansar, pra cuidar da própria saúde. É sobre a gente entender a importância de combater a solidão. A gente tá tantas vezes falando sobre o quanto a solidão é tão devastadora e tão destrutiva na experiência das nossas vidas, e a gente precisa enfrentar esse tema e essa questão da solidão de uma forma mais profunda, entendendo que a gente precisa de muitas companhias diversas para administrar muitas questões da nossa vida, e a gente precisa de companhia para que a gente tenha quem nos ajude, para que a gente tenha quem ajudar também. Porque isso também é sobre reciprocidade. Nós que somos pessoas LGBT, pessoas negras, minorias de modo geral, a gente vive um projeto de aniquilação das nossas existências, e a gente só vai atravessar esse tempo se a gente estiver reunido na roda da sagrada resistência, para citar a Vilma Reis numa entrevista que ela deu aqui no canal outro dia. A gente precisa falar mais, pensar mais, compartilhar mais os nossos modos de construir sobrevivência e, sobretudo, os nossos modos de construir vida, de construir relações de vida entre nós. E isso tudo é coisa muito grande pra gente achar que a gente dá conta de fazer só. Inclusive porque se a gente tá aqui tentando sobreviver agora pra viver melhor depois, que essa vida que a gente tá aí pra construir, que ela também possa ser uma vida compartilhada, que ela também possa ser uma vida coletiva, que ela também possa ser uma vida vivida junto com a nossa comunidade e com as pessoas que a gente escolhe para constituir os nossos laços, os nossos afetos, as nossas relações de amor, de carinho, de troca e de ajuda. E eu sei que esse é um sentimento que geralmente aparece aí nesse fim de ano, esse sentimento de solidariedade, de comunhão entre as pessoas, que a gente aproveite esse tempo também para vivenciar isso, para experimentar isso, para trocar carinho, para trocar afeto com as pessoas que são importantes na nossa vida e para entender e reforçar para nós e dizer para elas também o quanto a gente quer a presença e a ajuda delas nesse tempo novo que tá pra vir, com esse ano que tá surgindo. Eu desejo do fundo do coração que vocês tenham uma boa celebração de fim de ano, que vocês descansem, que a gente descanse, porque 2020 foi duro de atravessar, que a gente dedique um tempo pra se sarar e pra curar as feridas e os cansaços dessa jornada longa que a gente tem atravessado esse ano, que a gente alimente e renove as nossas forças pra atravessar a jornada longa que a gente ainda vai ter pela frente, e que a gente também consiga fortalecer os nossos laços, para que através dos nossos laços a gente consiga se fortalecer e fortalecer uns aos outros. Um beijo grande para vocês, bom fim de ano, feliz 2021, e a gente se encontra muito em breve no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno. Até lá, tchau, tchau!